seres, como vocês estão, pessoas? Tinha feito uma gravação aqui de uns minutos, fiz uma pause e acabei perdendo a leitura. Então vou recomeçar aqui, vamos lá? A gente vai fazer a leitura hoje nesse vídeo das Origens da Umbanda, volume 1, do Padre Juruá. E a gente estava contando sobre a história da execução do Frei Gabriel, né, na Praça do Rócio. E aí a gente entra na parte em que a médium vidente revela um padre jesuíta, na página 145. Em 16 de novembro de 1919, o caboclo das Sete Encruzilhadas revela ao seu médium Zélio de Moraes uma das existências na Itália do ano de 1689 como padre jesuíta, confirmando a evidência do médium de sua primeira manifestação em 15 de novembro de 1908, na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói. Fui padre jesuíta italiano. Nasci na vila de Meneghio, nas margens de Como, em 1689, e morri em Lisboa, no ano de 1751. Desde criança, que mostrei manifestar tendências para o mais exagerado misticismo. Tendo completado na Itália e em Milão os estudos teológicos, professei a Companhia de Jesus. Quis vir no Novo Mundo missionar, mas o general de companhia Tamborini opôs-se ao meu desejo, reservando-me um lugar de professor da humanidade no Colégio de Bastis, na Córcega. Decidi, porém, realizar o meu projeto, conseguindo mais tarde partir para Lisboa em 1721, onde embarquei para o Maranhão, por vencendo-a com intrepidez um homem que se julga destinado a cumprir na terra uma missão superior. Julgando-me escolhido para conquistar almas para o céu, ouvia vozes misteriosas que me incentivavam a prosseguir na minha cruzada. Cheguei a persuadir-me que fazia milagres. Por obediência às ordens que foram transmitidas, voltei ao Maranhão em 1727 para catequizar os índios, sendo essa ocasião que consegui amansar o feroz da tribo dos Barbaços, fundando uma missão leve de grande desenvolvimento, Por obediência às ordens que me foram transmitidas, voltei ao Maranhão em 1727, né, por catequizar os índios, sendo essa ocasião conseguir amansar a tribo de Barbaços, fundando uma missão que teve grande desenvolvimento, entendi. Voltando ao Maranhão em 1730, sustentei uma espécie de peregrinação apostólica. Fui à Bahia e ao Rio de Janeiro e meti-me no mato a pregar. Tal predomínio alcancei sobre os índios e de tal modo me insinuei no espírito dos crentes que em pouco tempo tinha sobre eles uma absoluta ascendência. Apareci convertido no apóstolo do Brasil. Diziam que eu falava com Deus, que me aparecia a Virgem Santíssima, que conversava com os santos e, para completar os meus prodígios, citava milagres que operava. Com essa forma de santidade, parti para a Europa em 1749. Após trabalhosa viagem, cheguei a Lisboa. De todos os lados acudiram os fiéis a venerar-me. Dr. João V, que já se achava no último extremo, acolheu-me com verdadeiro júbilo. Teve uma valiosa intercessão minha quando Dom João V agonizava e fui eu quem assistiu a sua hora final. De todos os lados... Em 1751, voltei ao Brasil e por aqui me demorei até 1754, ano em que cheguei em Lisboa, chamada da rainha viúva Dona Mariana da Áustria. Desta vez, encontrei no poder Sebastião José. O ministro não permitiu que eu conversasse muito tempo com a rainha enferma, e foi por esses e outros motivos que me ausentei para Setúbal, para não sofrer a presença do ministro. Por seu lado, Pombal deixou-me em paz, mas os acontecimentos vieram pôr-me em foco e atirar-me para a ruína total. Arrasada Lisboa pelo terremoto, espalhou-se em enorme catástrofe, fora um castigo do céu. Para contrariar essas informações, mandou o ministro compor e publicar um folheto escrito por um padre, explicitando o fenômeno e as causas neutrais que o determinaram. Apareci em público como um opúsculo, juízo da verdadeira causa do terremoto, que pareceu com a corte de Lisboa de 1º de novembro de 1755. Neste opúsculo, procurei retificar o que se lia no folheto do Pombal. Mandou distribuir, asseverando que o terremoto fora efetivamente um castigo do céu.
Pombal, irritado, limitou-se a mandar queimar o opúsculo e desterrar-me para Setúbal. Chegado o ano de 1758, e no mês de setembro, ocorreu o atentado contra a vida de Dom José, e eu, que antes tinha uma carta ameaçadora ao primeiro-ministro, fui preso em 11 de dezembro e transferido para o colégio de sua ordem em Lisboa, considerado réu dessa majestade e encarcerado nas prisões do Estado em 11 de janeiro de 1759. Pombal, que já tinha posto os jesuítas fora do reino, achou que a ocasião era excelente para exaltar a campanha com conceito popular, e eu seria vítima. Rebuscaram os meus livros e, nesta oportunidade, me atribuíram passagens que pudessem parecer pouco ortodoxas. E, entregue à Inquisição, fui condenado à pena de garrote e da fogueira, sentença executada na Praça de Rosinho, em Lisboa. Ai, desculpa, meu ouvido que tá com uma ficadinha. Fica incomodando. Deixa eu passar um pouquinho aqui melhor. Dica, crianças, não espreme os pinhos nas orelhas. Nossa, bem no pontinho assim, ó, fui mexer, perdão. Vamos lá. Pombal, que já tinha posto os jesuítas fora do seu reino, achou que a ocasião era excelente para exaltar a companhia e o conceito popular, e eu seria vítima. Rebuscaram os meus livros e, nessa oportunidade, me atribuíram passagens que pudessem parecer pouco ortodoxas. E, entregue à Inquisição, fui condenado à pena de garrote e fogueira. Sentença executada na Praça do Rocio, em Lisboa, a 21 de setembro de 1761. Meu nome? Frei Gabriel Malagrida. Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. Sérgio Estelita da Cunha. Frei Gabriel Malagrida, após anos de contato amistoso e amigável com os indígenas do Brasil, efetuando um trabalho esplêndido de evangelização e respeitando a religiosidade dos indígenas, posteriormente voltou ao país que amou, o Brasil, e encarnou como Silvio Goulart. Será que tudo isso foi uma coincidência? Em época, com certeza, já estava sendo traçada a formação da Umbanda. Um índio brasileiro, 7 encruzilhadas, com formação concreta, calcado no Evangelho Redentor, foi, numa vida anterior, especializado em catequização. Conseguiu arrebanhar e instruir tanto os índios como ex-escravos, já em Aruanda, para trabalhos caritativos, no que seria a Umbanda. O plano espiritual superior é sábio. Portanto, não é pelo fato do caboclo 7 encruzilhadas ter sido um frei em vida anterior que influenciou a Umbanda com noções doutrinas católicas, mas sim normatizou-a com conceitos verdadeiros, trazendo para a Umbanda o Evangelho Redentor, respeitabilíssimo Pentateuco kardeciano, os ensinamentos crísticos, a razão, o que é bom e certo, rejeitando o que é mau e supérfluo. O caboclo das 7 encruzilhadas, por exemplo, de quando em quando esteve encamado com o Frei Gabriel Malagrida, continuou como guia espiritual a missão na área caritativa de orientação e agora através dos guias espirituais da Umbanda, oferecendo a ciência da vida para todos nós. Quem são os jesuítas? Os jesuítas são padres da Igreja Católica que fazem parte da Companhia de Jesus. Essa ordem religiosa foi fundada em 1534 por Íñigo Lopes, mais tarde conhecido como Inácio de Loyola. Foi o mais novo de um nobre basco da antiga família. Nasceu no Castelo de Loyola, perto de Aspeitia, no país de Basco. Quando o jovem foi soldado e lutou no cerco do Plemponha pelos franceses em 1521, sendo gravemente ferido em combate, uma bala de canhão quebrou-lhe 2 pernas. Em longa convalescença, deu muito sobre a vida do Cristo e dos santos. Finalmente resolveu dedicar a sua vida a serviço de Deus. Após um ano de retiro na Catalunha, fez a peregrinação de Jerusalém. De 1524 a 1534, consagrou-se aos estudos e graduou-se mestre em letras pela Universidade de Paris. Nesta cidade, desenvolvia um trabalho evangélico junto ao povo e, como era leigo, despertou suspeitas entre as autoridades da igreja. De qualquer forma, agrupou ao seu redor 7 estudantes,
entre os quais o futuro São Francisco Xavier, mas o Instituto de Catequizar os Muçulmanos na Palestina. Diante da impossibilidade da missão, o grupo, agora com integrantes, apresentou-se ao Papa Paulo III e colocou à sua disposição para quaisquer fins. Assim, fundou-se a Companhia de Jesus, em 1540, quando Paulo III deu à associação título e ordem religiosa, de qual Inácio, padre desde 1537, foi o primeiro superior-geral, atribuindo-lhe como objetivo reconquista católica em regiões protestantes. De fato, os jesuítas constituíram a linha de frente à contra-reforma do serviço palpado, ao qual prestavam um voto especial de obediência. A educação foi considerada por Inácio de Loyola o principal instrumento de reconquista dos protestantes e de catequização dos gentios. Assim, os jesuítas fundaram missões, retiros, colégios e universidades. Seu papel na colonização do Brasil, por exemplo, merece destaque, em especial pela contribuição dos padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Antônio Vieira e Gabriel Malagrida. Inácio de Loyola modelou a espiritualidade elevada na dinâmica de seus religiosos a partir de seu livro Exercícios Espirituais, um clássico da literatura espiritual muito difundido, ainda nos dias de hoje, graças aos muitos retiros pregados e dirigidos pelos jesuítas. Foi canonizado em 1622. Vamos lá, tem onde a gente estava? Iti. Vamos lá. A Companhia de Jesus foi criada logo após a Reforma Protestante, no século XVI, como uma forma de barrar o avanço do protestantismo no mundo. Portanto, esta ordem religiosa foi criada no contexto de contra-reforma católica. Os primeiros jesuítas chegaram no Brasil no ano de 1549 com a expedição de São Tomé de Souza. O objetivo dos jesuítas: levar o catolicismo para as religiões descobertas no século XVI, principalmente as Américas, catequizar os índios, transmitindo-se línguas portuguesas e espanholas com costumes europeus e a religião católica, difundir o catolicismo na Índia e na África, evitando o avanço do protestantismo nessas regiões, construir e desenvolver escolas católicas em diversas regiões do mundo. Tivemos alguns espíritos encarnados no Brasil, como os jesuítas, que tiveram grande ascendência na formação espiritual do nosso país. Frei Gabriel Malagrida da Umbanda, Padre José Anchieta, Frei Fabiano de Cristo do Kardecismo, Padre Manuel da Nóbrega também do Kardecismo. Coincidência existirem 3 espíritos reencarnados em terras brasileiras, todos jesuítas, que influenciaram decisivamente a religiosidade de milhares de pessoas? Só por curiosidade, alguns espíritos atuaram desde o início da história do Brasil para que pudesse tornar-se o celeiro onde o Evangelho Redentor iria irradiar-se por toda parte. Estavam encarnados os espíritos de Frei Gabriel Malagrida, cuja história já contamos acima, Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José de Anchieta, e todos eles tiveram presença decisiva na revolução de ideias sociais e humanas em nossa terra. Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta foi um dos que impediram a implantação dos tribunais inquisicionais no país, rejeitando qualquer atitude discriminatória ou de perseguição. A instalação da absurda Inquisição criaria aqui, sem dúvida, muitos miasmas e matrizes na contabilidade reencarnatória dos paulistanos e brasileiros, criando embaraços para o seu desenvolvimento cultural e humano. O Padre Anchieta representou uma presença marcante na história da cidade desde o seu início. Linguista, dramaturgo, prosador e poeta, considerando o pai da literatura brasileira, constituindo praticamente o quinhentismo no país, sendo um dos fundadores, juntamente com Manuel da Nóbrega, do famoso Real Colégio de São Paulo. O ambiente era muito primitivo, sendo necessário muito despreendimento. A abnegação para enfrentar o cotidiano da época. Foi um grande defensor e protetor dos índios guaranis. O Padre José de Anchieta reencarnou como Frei Fabiano de Cristo. O Frei Fabiano de Cristo, que nasceu em 1676 e morreu em 1747, nasceu na aldeia de Sônega, em Portugal, registrado com o nome de João Barbosa.
ouvi falar das minas de ouro e dos metais preciosos no Brasil, o jovem João se entusiasmou em vir conhecer o país, o que ocorreu no início do século XVIII. Seguiu para a vila de Paraty, na enseada do Angra dos Reis, onde passou a fazer a carreira de Minas, percorrendo as cidades do atual Vale do Paranaíba. Algo faltava em João Barbosa, como um ardor religioso, latejava em seu coração, e em 1704 se desfez de todos os bens e foi para o Rio de Janeiro, no convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, pleitear seu ingresso na ordem, sendo-lhe dado o nome de Fabiano. Começaram as manifestações de erisipela crônica que muito fizeram sofrer Fabiano. Eram por todos admirados por sua simplicidade, paciência e humildade, sempre apresentando ao trabalho na caridade junto aos sofredores. Frei Fabiano, como espírito, iniciou a criação de um dos mais notáveis instituições espíritas de assistência social do país, que atende na capital mais de 2.000 famílias. O ensino continua a ser um compromisso de Frei Fabiano Anchieta. Este espírito, que acompanhou o trabalho na Casa Transitória desde o início, oficializou sua presença na própria designação da instituição e ainda tem inspirado muitas instituições espíritas espalhadas por todo o Brasil. O espírito Fabiano de Cristo, trabalhando pela essência social espírita. Fabiano de Cristo é um nome que está estritamente vinculado às iniciativas de várias instituições espíritas que prestam trabalho à assistência social. A CAPEM, que é a Caixa de Pecúlio dos Militares, fundada pelo espírita Sr. Jaime Hollenberg, em 1913 e 1978, também criou o Lar Fabiano de Cristo e várias casas de amparo aos carentes em vários estados do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, socorrendo os menos favorecidos pela sorte. Padre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, em 1517-1570, nasceu em Minho, Portugal, e chegou ao Brasil em 1549. Exerceu importantes papéis da atividade colonizadora, destacando-se a defesa da liberdade dos índios, a criação das aldeias, cultivou a música na evangelização, promoveu o ensino das primeiras letras nas escolas, ler e escrever, fundou colégios em Salvador, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. O padre Manuel da Nóbrega, como homem de fé, pronunciou com últimas palavras antes de morrer: Eu vos dou graças, meu Deus, fortaleza minha, refúgio meu, que marcastes de antemão este dia para a minha morte e me destes perseverança à minha religião, que está na hora. O padre Manuel da Nóbrega participou da codificação espírita como Emmanuel. O espírito Manuel da Nóbrega, que se manifesta espiritualmente como Emmanuel, ditou a mensagem na codificação espírita que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, intitulada O Egoísmo como Obstáculo ao Progresso. Em encarnação anterior, o padre Manuel da Nóbrega teria sido senador romano Publius Lentulus, conhecido por nós como espírito de Emmanuel. O espírito Emmanuel começou a manifestar-se ao médium Chico Xavier em 1927, orientando-o e conduzindo-o no roteiro cristão da luz da doutrina espírita. Através do Chico Xavier, ditou-se mais de 115 livros, em 9 em parceria com os outros espíritos. Obras essas que totalizariam mais de 7 milhões de exemplares. Essa história de encarnação no Brasil, história de encarnação no Brasil do Caboclo nas Sete Encruzilhadas. Nota do autor. Achamos esse relato interessante, mas por falta total de comprovação histórica, documental e testemunhal, achamos melhor taxá-la de história. Por curiosidade, vamos disponibilizá-la. Essa história, ela chegou até nós da Tenda Espírita Fraternidade da Luz, fundada em 8 de abril de 1948 por Henrique Landi Júnior. Há muitos anos, através de uma entidade, o Caboclo de Oxóssi, enviado do Caboclo Sete Encruzilhadas, cujo médium não temos informação se ainda está encarnado. Resolvemos passar este relato para a forma escrita, para que não se perca na tribuna do tempo de nossa memória. Algo que se tem de informação é que o Caboclo Sete Encruzilhadas é um espírito muito antigo, já encarnado, ao tempo da vinda do Mestre Jesus à Terra, que na hora de suas encarnações jamais apareceu no nível em que trabalham os nossos compadres. Como Exus, como alguns, faça a semelhança dos nomes, tentam explicar. Vou repetir. Ao que se tem de informação é que o Caboclo Sete Encruzilhadas é um espírito muito antigo, já encarnado ao tempo de vinda do Mestre Jesus à Terra e que na roda de suas encarnações jamais apareceu no nível em que trabalham os nossos compadres. Exus, como alguns, faça a semelhança de nomes, tentam explicar. Ele nunca trabalhou como Exu, ele é muito antigo. Entendi. Ao
tempo do Brasil colônia, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, em uma localidade às margens do Rio Paraíba do Sul, chamada hoje na Barra de Piraí, precisamente neste local, o rio atingia uma grande largura do seu leito e tomava um aspecto sinuoso. Ali existia uma fazenda de diversas culturas, entre as quais, em maior escala, a do café e de cana-de-açúcar. Tal propriedade era administrada por uma família portuguesa, que, ao contrário de outras pessoas, existia nas proximidades, e ali não era exigido o braço escravo. Os negros que lá trabalhavam recebiam, além da casa e alimentação, uma remuneração em moeda. Por isso, era a propriedade mais próspera do local. Isso graças à forma de administração adotada por seus proprietários. Próximos dali, vivia uma tribo de índios da nação Tupi-Guarani, com os quais os fazendeiros mantinham um excelente relacionamento. O chefe da tribo era um moço e possuía uma razoável cultura, pois fora alfabetizado na capital e apaixonou-se por uma das filhas do fazendeiro que correspondeu ao seu afeto, vindo a casar-se com ele, contrariando os costumes de ambas as comunidades. Após a união, ela engravidou, tendo que viajar à capital do Rio de Janeiro para tratamento médico. Demorou-se por algum tempo a regressar e recebeu uma horrível notícia. Um grupo de índios estranhos nessa localidade de surpresa tentaram invadir a fazenda para saqueá-la. Os fazendeiros pediram socorro e os guerreiros Tupi-Guarani vieram, mas não puderam impedir que os pais da moça e seus irmãos fossem mortos. Na batalha, o chefe Tupi-Guarani, seu marido, ficou gravemente ferido, vindo também a falecer em consequência. Ao todo, 7 pessoas foram assassinadas pela tribo invasora. E todos foram sepultados em uma ilha no Rio Paraíba do Sul, dentro da fazenda. A moça grávida, a única remanescente da família de fazendeiro, ia todas as tardes rezar na ilha, junto às 7 cruzes que demarcavam os locais onde seus pais, irmãos e esposos foram sepultados. Porém, uma dessas tardes, que rezava junto ao túmulo do esposo, sentiu-se em trabalho de parto e ali mesmo deu à luz a um menino, seu filho, como chefe Tupi-Guarani, cujo corpo estava naquele local sepultado. O menino cresceu cercado de imenso carinho de sua mãe e recebeu ensinamento proveniente de 2 culturas, a cristã, adotada por sua mãe, e a outra orientada pelo pajé da tribo de seu pai. Estudou na capital do estado e posteriormente na corte, recebendo a instrução do superior de direito. Como advogado, teve intensa atividade profissional em defesa dos escravos nos tribunais do Rio de Janeiro, que eram acusados de crimes pelos senhores escravagistas. Na qualidade de chefe da sua comunidade indígena, disfarçadamente invadia as fazendas do regime escravo, libertando os cativos e colocando-os em local seguro. Na verdade, ninguém conseguia identificar o chefe que comandava o grupo indígena libertador de escravos, onde ele se apresentava com um aspecto físico de indivíduo alto ou baixo, às vezes gordo, outras vezes magro. Cada ataque era comandado por uma pessoa diferente. Assim, ele conseguia se manter no anonimato, consequente à dupla personalidade. O seu verdadeiro nome era Caboclo Sete Encruzilhadas, por ter nascido no local onde existiam 7 cruzes em uma ilha. Porém, o povo, por corruptela, o chamava de Caboclo Sete Encruzilhadas, nome que ele adotou humildemente, até mesmo em sua vida espiritual. Tal nome ficou fixado pelo povo escravo, que o adorava, e que quando o grupo surgia na estrada, eles cantavam uma toada que tinha a seguinte letra: lá vem bem longe na estrada, lá vem o Caboclo Sete Encruzilhadas. Após desencarnado, voltou à atividade através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, como um espírito mensageiro, colocando as bases da Umbanda no Rio de Janeiro. Henrique Landi tá tendo espírita fraternidade de luz nessa história. Olha, uma nota interessante no final desse capítulo que tá falando aqui, ó. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no bairro Camarões, existe a rua Zélio de Moraes. Zélio de Moraes é o fundador da Umbanda. O fundador da Umbanda, ele é homenageado com o nome da rua em Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito César Maia do Rio de Janeiro atendeu a proposta do vereador Átila Nunes, dando o nome de uma rua do bairro Santa Cruz ao iniciador da Umbanda, Zélio de Moraes, o médio do Caboclo Sete Encruzilhadas. Segundo César Maia, a homenagem não é apenas o fundador dos princípios da Umbanda, mas também uma homenagem ao centenário dessa religião. Para o prefeito carioca, a proposta do vereador Átila Nunes vai ao encontro de milhões de brasileiros que professam a Umbanda, inclusive os cariocas. Para o prefeito carioca, a proposta do vereador Átila vai de encontrar
O decreto do prefeito César Maia, dando nome de Zélio de Moraes a uma rua do município, foi publicado no Diário Oficial de 21 de agosto. Eu não vou ler o Diário Oficial porque não tem necessidade, né? Mas ficou estabelecido o logrador, aí colocou o nome da rua, o logrador era conhecido como Rua P, enfim. 20 de agosto de 2008. Aqui tá o Zélio, 67 anos trabalhando ininterrupto na Umbanda. Caramba, vocês são tudo parecidos. Fala que se não botar um óculos não lembra o Chico. Tô brincando. Mas lembra. Olha lá. Bom. Zélio Fernandinho de Moraes e a sua esposa Marília Isabel. Arquivo particular de Diamantino. Que tava ali essa foto que eu mostrei. Zélio de Moraes casou-se muito cedo com Maria. Tiveram 4 filhos. Zélia de Moraes, Arcis e Umeia. Zélia e Umeia seguiram o medianato na Umbanda. Mensagem do Caboclo 7 Encruzilhadas. Ser espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra, entre os atrasos da terra, não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor e a aflição. É fazendo a caridade, evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus, sempre ter crença profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé. É guardar bem na memória os bons conselhos das glórias de Jesus de Nazaré. É perdoar a injúria de quem já não tem um pão. É se tornar complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra, entre os atrasos da terra, não falar mal de ninguém. 20 de janeiro de 1933, Caboclo 7 Encruzilhadas através do seu médium, Zélio de Moraes. Mensagem de Zélio Fernandinho de Moraes. O conteúdo das nossas mentes é o que trazemos ao mundo que nos cerca, ao mundo de cada um e o que nos acompanha. Agora, mais do que nunca, eu compreendo as palavras de Cristo. Bem-aventurados os puros de coração. Sim, verdadeiramente felizes são os que enxergam as tristezas, aos que não prejudicam a ninguém com seu julgamento. Esses são felizes. Nós, outros, que queremos seguir outras trilhas, a da justiça com as próprias mãos, a do julgamento segundo a nossa própria bitola de vida, a justiça segundo nossas verdades. Não nos deparamos com o reflexo de tudo isso num grande espelho, onde se refletem nossas ansiedades injustificadas, que reduzem a vaidade do corpo e aprisionam o espírito. A vida após a morte não deveria ser espetáculo de surpresas para quem trabalhou anos a fio na mediunidade. Servindo de ponte entre os espíritos e homens, passamos grande parte fazendo há pouco tempo, pensando e aproveitando os ensinamentos, conversando com aqueles que estão ao nosso lado em silêncio, mas que não muitas vezes detentores de muitas verdades, não as nossas verdades, mas ensinamentos que devem ser compartilhados. Até hoje, não me pediam a palavra, respeitei o não pedido, mas agora que o fazem, deixe-me alertá-los. Conversem mais entre vocês, umbandistas, espíritas e cristãos. Vivam mais em alegria, de confraternização e não em disputa de quem é maior ou melhor. Aos olhos de Deus, somos filhos iguais. Fazemos-nos constantemente vingadores de uma causa que não é mais justa. O nosso amor próprio ferido. Temos que ser tão superiores, de modo que o nosso amor amorteça pedradas. Retornemos ao ofensor amando. É necessário aprender na escola da vida, sabendo humildemente absorver problemas, transformando-se em exemplos edificantes e resgate de dívidas. Meus filhos, o que eu poderia dizer-lhe mais do que se amem e se compreendam, para dar para a toda a cultura espiritualista de que são detentores. Não sejam cobrados minutos de atenção e gentileza ao amigo ou à criança que sofre. Deus seja louvado. Que adianta trabalhar 20 anos se em 1 minuto nos negamos a acatar e escutar com carinho e paciência aqueles que nos procuram, por certo, com carência, por necessidade de amor. Abraços do seu amigo Zélio de Moraes. Obrigada.
Obrigada, Zélia. Eu não te conheci não em vida, mas foi legal escutar isso agora. Quer dizer, ler. Mas foi legal. Tá na Federação da Umbanda isso aqui, nas mensagens de orações da Umbanda. Em 1977, após 59 anos de atividade junto à terra da Nossa Senhora da Piedade, Zélia entregou a direção dos trabalhos às suas filhas, Zélia, falecida em 2001, e Zilmeia, em 2010, que passou a viver em Boca do Mato, localidade do município de Cachoeiras de Macaú, a 160 quilômetros do Rio de Janeiro, ao lado da sua esposa, Dona Isabel, falecida em 1981, médium do Caboclo Roxo. Nesse recanto privilegiado da natureza, continuou a atender os necessitados de corpo e alma na cabana de Pai Antônio. Ronaldo Linhares, presidente da Federação Bandista do Grande ABC em época, gravou uma mensagem do Caboclo Sete Encruzilhadas através do seu aparelho. Meus irmãos, sejam humildes, tragam amor no coração, para que vossa mediunidade possam receber espíritos superiores, sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que as necessidades possam encontrar socorro nas nossas casas de caridade. Aceitem meu voto de paz, saúde e felicidade, com amor. A última mensagem de Zélio de Moraes é de 1973 e foi transmitida através de Ronaldo Antônio de Linhares pela Rádio Cacique do São Caetano do Sul. E era assim. Então vamos lá. Eu fico emocionada em algumas partes porque eu consigo sentir algumas coisas que talvez eu não consiga e nem possa explicar aqui por hoje, mas que estão sendo todas anotadas. Eu já deixo isso bem crédito. E um dia depois que eu morrer, todo mundo vai ver isso. Coisas que eu não vou deixar ninguém ler até eu não sair daqui. Então vamos lá. Aqui a última mensagem dele era assim, ó. Umbandistas de São Paulo, a vocês o meu desejo de muita paz e felicidade. Há muita gente em São Paulo que me conhece, pois por aí passei muitas vezes, curando doentes com rezas e preces. Com a fé que tenho, muita gente ficou curada. Por isso, a esses irmãos de São Paulo, a umbandistas que praticam a Umbanda sem pensar na vil moeda, no dinheiro meu abraço fraternal. O dinheiro estraga os homens e as mulheres. A vocês, umbandistas sinceros, eu desejo felicidades. Que Jesus irradie vossas casas e corações. Que Jesus permita que as falanges do bem, que assistem a Umbanda de humildade, amor e caridade pura, a Umbanda criada pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, que é uma corrente poderosa, pode levar a cada um crente de luz, retirando das vossas casas os espíritos que estejam nas trevas, para que todos os enfermos sejam curados. Desejo a vocês, paulistas, paz, saúde e felicidade. Salve a nossa Umbanda de humildade, amor e caridade. Ao terminar a sua missão entre nós, Zélio desencarnou em 3 de outubro de 1975. Aos 84 anos, contava 67 anos dedicados às atividades mediúnicas ininterruptas, porque até quase nas vésperas de sua morte, continuava atendendo aos necessitados, realizando curas e dando provas constantes da sua clarividência. Mais um pouquinho aqui, né? Vamos terminar. Vamos. Que impressionante eu estar lendo esse livro e falando com você no mês do seu desencarne. Coincidência? Bem-vinda! Aqui. Eu entendi. Nossa, esse negócio tá bacana. Fácil vai ser? Mas vou. Isso vai virar minha vida. Ai, tchau. Vambora. Nossa, gente, não era pra ter gravado isso aqui. Não pausei. Que Deus nos guie, seja o que Deus quisesse. Ficou aí pra posteridade. Quem vê, viu. Não sei nem o que eu falei mais. Vamos lá.
Aqui tá mostrando o túmulo onde ele foi enterrado, ó. Aqui. É que eu tô do dia difícil, né? Seu trabalho, as diretrizes traçadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas continuam em ação através da sua neta, Lígia Cunha, que tem o seu coração um grande amor pela Umbanda, árvore frondosa, que está sempre a dar frutos a quem souber e merecer colhê-los. Paz e luz ao seu espírito amigo, tolerante e humilde. Deus te guie e abençoe, irmão. Pouco tempo depois do desencarne de Zélio, o noticioso Macaia, dirigido por Lila Ribeiro, apresentava o seguinte texto. Ai, gente. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Nossa, porque tá só o negócio do jornal aqui, ó. O Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca permitiu que fossem prestadas homenagens ao seu médium, melhor, que a mediunidade tratasse nele proporção pessoal. Ai, não consigo. Vou pegar aqui a parte da frente, porque aqui tem uma parte, ó, alguns aspectos da vida, não, peraí. Nossa, é difícil, né, gente? Deixa eu aumentar aqui. Vai dar. Ó, vai dar aqui, peraí, gente. Consegui. Isso, acho que vai dar agora. Ó, de novo. Somente após ao desencarne, porque tá muito difícil mesmo. Aqui agora eu acho que vai dar. Somente após o desencarne de Zélio de Moraes, seu retrato foi colocado na cabina Pai Antônio, em Boca do Mato, Cachoeira de Cacacu, onde Zélio viveu nos seus últimos anos, exercendo sempre a sua mediunidade. A cerimônia simples, uma cerimônia da família, porque todos ali se encontravam pertencentes, direto ou indiretamente, à grande família umbandista que tem, como mentor, o Caboclo das Sete Encruzilhadas emocionou os antigos companheiros de Zélio de Moraes. Eles prestaram suas homenagens no precursor da Umbanda, em poucas palavras, porque a emoção não permitia que se alongassem. De Martinho Mendes Ferreira ouvimos: não posso deixar de transmitir a vocês que o Caboclo Sete Encruzilhadas nos deu. Umbanda é luz, é amor, é virtude. Vim na tenda Nossa Senhora da Guia, onde aprendi com o Caboclo Sete Encruzilhadas a ser um umbandista no templo, fora do templo, em qualquer lugar. Aquele deve o que sou, a ele devo o que sou, a minha condição material e espiritual. A primeira ordem que recebi dele foi estudar e casar-me. Ouvi suas lições das reuniões de chefes de tendas do lado de João Severino Ramos, José Meireles, Dorval Vaz e tantos outros. Estou emocionado porque vivi e convivi com Zélio de Moraes. Lembro o pai Antônio com a baforada do seu cachimbo dizendo: pensa, filho, e pede. O que eu pedia era alcançado. Amar o Caboclo das Sete Encruzilhadas é dever de todo umbandista, porque foi ele quem estabeleceu a Umbanda no Brasil, criando após a Tenda da Piedade os 7 templos iniciais, trazendo os obsediados para os seus trabalhos às margens do rio Iguaçu, devolvendo os curados às suas famílias e à medicina. Que Oxalá abençoe a aura espiritual do Caboclo Sete Encruzilhadas. Ouvi as lições de Zélio de Moraes. Os seus conceitos são hoje defendidos e propagados pela Aliança Umbandista ao Estado do Rio de Janeiro, que desde a sua fundação levantou a bandeira do Caboclo Sete Encruzilhadas e defende a sua doutrina. Temos a certeza de que jamais as ideias de Zélio de Moraes vão ser esquecidos pela Aliança e as suas filiadas, que se defendiam na linha do Caboclo Sete Encruzilhadas, com disposição de continuarem sempre dentro dessa linha. E dentro dessa linha de trabalho, que será mais hoje e amanhã aquela que define os rumos verdadeiros da Umbanda.
Indubitavelmente, Zélio de Moraes, o médium do Caboclo Sete Encruzilhadas, e o preto velho pai Antônio foi um grande sacerdote na Umbanda e da Umbanda, sacerdote que fisicamente sentiu a ira e a cólera de alguns, sofrendo na própria pele todo o espírito de luz, sofrendo na própria pele toda uma perseguição. E não fora essa pertinência de Zélio de Moraes, própria dos espíritos de luz missionários, a Umbanda não teria ressurgido depois de milênios no Brasil. E não obstante toda a tempestade maléfica sobre que Zélio irradiavam, do médio de Umbanda Zélio, o grande ensinamento do Caboclo Sete Encruzilhadas a todo e qualquer médium que que dê seu voto sacerdotal à Umbanda, ensinou a todos os discípulos como procedia, que de graça recobre, de graça deve dar. Jamais recebe avio metal por qualquer trabalho ou qualquer entidade que unicamente fazia seu instrumento. Pela conduta e pelos ensinamentos oriundos de umas entidades mentoras, a página prática de caridade, dignificante exemplo vivo de amor e perdão. Zélio Fernandino de Moraes é verdadeiramente o apóstolo da Umbanda. Gente, eu me acho louca por receber algumas comunicações. Não sei se... Enfim, né? Que venham mais, me deixar mais doidinha. Em nome do bem. Então, vamos lá. Alguns aspectos da vida de Zélio Fernandino de Moraes. Encontramos um texto muito interessante da vida dele. Partes do trecho que chamam a atenção. Cujo pai fazendeiro foi o primeiro a exportar frutos laranjais gonçalenses para a Inglaterra no princípio do século passado, povo de Aruanda. Aqui, o texto mostra a atividade do pai Zélio. Casado com Dona Isabel de Moraes, com ele teve 2 filhas, Zélias e Umeia. Nota do autor. Que passou a direção do terreiro. Aqui dá o texto. Sendo a última delas em Neves, onde criou uma escola primária para as crianças pobres do bairro. Ele foi vereador, e conta que ele foi vereador. Que legal. Umbanda não faz o santo e nem feitura de cabeça. Umbanda não faz o santo e nem feitura de cabeça. O Jornal Notícias Populares de São Paulo publicou uma matéria em 15 de junho de 77, onde o tema abordado em leitura era o santo de cabeça na Umbanda. Era a feitura de santo e de cabeça na Umbanda. Nessa matéria, Zélio de Moraes que apresenta uma mensagem aos umbandistas de São Paulo. A indústria de fazer santo é uma vigarice. O fundador da Umbanda, o Caboclo Sete Encruzilhadas, que foi padre em vidas anteriores, ao se incorporar no médium fluminense Zélio de Moraes, ditou normas como deviam funcionar os terreiros de Umbanda, praticando a caridade gratuita, sem tocar tambores, nem palmas, nem acompanhamento de cânticos, e fazer a desobsessão, transportando os espíritos maus para os médios de incorporação e doutrinando-os e afastando-os, aliviando os doentes e curando-os da falsa loucura. Zélio de Moraes, que faleceu aos 83 anos em 1975, ao ser entrevistado por Ronaldo Antônio de Linhares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC, na Visconde de Inhaúma, em São Paulo, São Caetano do Sul, diz: não havia Umbanda antes de 1908, havia a chamada macumba, que era feita pelo candomblé por causa das oferendas aos santos. A Umbanda não é macumba, não é candomblé. Na Umbanda não se usa isso. Nós não batemos tambor. Quem bate é macumba. Nossa Umbanda não tem tambor nem palmas e nem roupa de seda. Aqui no meu terreiro se usa simples roupa de algodão e sapato de corda, conhecida como alpargata ou descalço. Não tem seda e nem luxo. Tenho ouvido que muitos umbandistas aqui na Guanabara estão fazendo o santo. Médio fazer santo? Eu não creio nisso. Trazemos isso do berço. Ninguém bota santo na cabeça dos outros. Em nossas sessões, temos a preocupação de curar os outros, os loucos, descarregos e obsessões. Já foram curados muitos que estavam em sanatórios e que eram de outras religiões. Eu trabalho com o Orixá Malê, de Ogum, que foi trazido pelo Caboclo Sete Encruzilhadas para curar os loucos e obsedados. Incorporar orixá
Zélio de Moraes, na sua entrevista de Ronaldo Antônio de Linhares, tira a máscara de muitos chefes de terreiros que se dizem ter orixás incorporados. Orixá não se incorpora. São espíritos que trabalham na sua irradiação, não na sua força. Não são os orixás que se incorporam, mas os seus enviados. Na Umbanda não existe feitura de cabeça e nem coroação. Eu não acredito nisso. Caboclo Sete Encruzilhadas nunca mandou fazer cabeça de ninguém. Isso não existe, nem isso e nem coroação. Existe em São Paulo uma federação de Umbanda dirigida por falso umbandista que obriga os chefes de terreiro a fazerem um santo, reúne os médiuns do terreiro para lhes tirar o dinheiro para que o pai de santo dê obrigações para o santo. Isso não existe na Umbanda. Estão corrompendo a Umbanda, utilizando o ritual do candomblé, que também não tem fundamento nenhum. Estão transformando os terreiros em ritual de umbandomblé. E depois os chefes de terreiro não entendem nada de Umbanda e nem de candomblé, conforme declarou o senhor Demétrio Domingues, que está lutando para separar a Umbanda do candomblé. Ele nos dizia: Umbanda não é candomblé, Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. Querer misturar as duas coisas só traz confusões, pois o chefe do terreiro passa a não entender nem de Umbanda e nem de candomblé. A verdade é que estão corrompendo a Umbanda, obrigando o santo a dar obrigações para santo e tirando dinheiro dos filhos de santo. A última mensagem de Zélio. A última mensagem de Zélio de Moraes é 1973 e foi transmitida através de Ronaldo de Linhares pela Rádio Cacique em São Caetano. E era assim: Umbandistas de São Paulo, a vocês eu desejo muita paz e felicidade. Há muita gente em São Paulo que me conhece, pois por aí passei muitas vezes curando doentes e rezas e preces. Com a fé que eu tenho, muita gente ficou curada. Por isso a esses irmãos de São Paulo e aos umbandistas que praticam a Umbanda sem pensar em moeda, dinheiro ou abraço fraternal. O dinheiro estraga os homens e as mulheres. A vocês, umbandistas sinceros, eu desejo muitas felicidades. Que Jesus irradie as vossas casas e os vossos corações. Que Jesus permita que as falanges do bem, que assistem a Umbanda de humildade, amor e caridade pura, a Umbanda criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é corrente poderosa, possa levar a cada lar uma centelha de luz, retirando de vossas casas espíritos que estejam nas trevas, para que todos os enfermos sejam curados. Desejo a vocês muita paz, saúde e felicidade. Salve a nossa Umbanda de humildade, amor e caridade. 2 anos depois, em 1975, Zélio de Moraes falecia em Neves, próximo a São Gonçalo, no estado do Rio. Durante toda a vida, lutou por uma Umbanda pura, não corrompida pelo dinheiro, com médios dando graça ao que de graça estavam recebendo de Deus. Mensagem das Sete Encruzilhadas. A jornalista Lília Ribeiro, do jornal Gíria de Umbanda, gravou a seguinte mensagem do Caboclo Sete Encruzilhadas, fundador da Umbanda no Brasil, incorporado em Zélio de Moraes em 72. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos compadreiros de muitos anos. A vil-moeda vai prejudicar a Umbanda, médios que irão se vender e que serão mais tarde expulsos, como Jesus expulsou os verdilhões do templo. O perigo do médium homem é a consulente mulher, do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacarem as nossas casas fazem com que alguma coisa no coração da mulher fale ao pai de terreiro, que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fale à mãe de terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Essa é a nossa bandeira. Nesse momento, meus irmãos, que rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil. Caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô. Eu, porém, sou de falange de Oxóssi, meu pai. E não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes. Tenham amor no coração. Amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer e começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que pela sua mediunidade eu pudesse implantar a nossa Umbanda. A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por essa tenda, passaram pelos que saíram dessa casa.
Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquele que havia de ser sua mãe. Esse espírito que viria traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirva de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros pela metade, por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe os maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e vossos lares. Fechei os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e em paz estará em vosso lar. É um dos evangelhos. Eu, meus irmãos, como mentor e espírito que baixou na terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que poderiam neste momento, peço que eles citam a necessidade de cada um de vós, que ao sairdes desse templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Eu, meus irmãos, como mentor, espírito que baixou a terra, meus amigos de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes desse templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados, curados e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Caridade não é mercadoria para ser vendida. Umbanda pura, precedente está sendo traída por vigarista. Zélio de Moraes, o fundador da Umbanda e fundador dos primeiros terreiros da Umbanda no Rio, concedeu uma entrevista ao jornalista Lília Ribeiro, que estava acompanhada de Lucy Creus, em 72, a revista Gira de Umbanda, que era dirigida pelo deputado Átila Nunes, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, líder umbandista, eleito por milhares de votos pelos umbandistas cariocas. A entrevista de Zélio prova que a Umbanda foi deturpada e está sendo levada ao descrédito popular pela infiltração de vigaristas e malandros que comercializam o sofrimento humano, passando a cobrar consultas, enganar doentes, aflitos e desesperados e despachando em encruzilhadas. A maior vigarice do mundo. Precisamos entender sobre isso. Eu quero entender mais. Eu não posso julgar, porque despacho é despacho. A gente não sabe, tem um fundamento, né? Tem gente que usa de forma errada, mas há um fundamento, aquela transmutação energética ali. Então, assim, dentro de outra crença. A gente vai chegar provavelmente em algum livro aqui, que eu já até separei alguns quanto pra gente estudar, que vai dar certo a gente entender isso, tá? Aqui, por isso que eu falo que aqui é só leitura. Porque eu não tô aqui pra defender religião nenhuma, eu tô aqui pra ler. Então é uma biblioteca virtual, tá? Eu dou minhas opiniões, meus pitacos aqui, mas... outra coisa. Então vamos lá. Vamos destacar trechos das entrevistas concedidas por Zélio que comprovam a deturpação da Umbanda nos nossos dias. Os meus guias nunca mandaram sacrificar animais, nunca permitiam que isso cobrasse um centavo pelos trabalhos efetuados. Os meus também não. Já fiz com carne de açougue. Rezado, nunca. Né? Mas assim, dentro do fundamento onde eu tava fazendo. Então eu não fiz nada pra matar ninguém. Foi pra mim mesmo, pra fortalecer meu corpo. Vamos lá. Eu perdi, fui falar pitar lá. No espiritismo não se pode pensar em ganhar dinheiro, deve-se pensar em Deus e no preparo da vida futura. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, que incorporou em 15 de novembro de 1908, não permitia atabaques nem palmas para marcar o ritmo dos cânticos e nem objetivos de adorno como capacetes e cocares. Tá vendo? E é um caboclo, hein? Aí está a prova, os vigaristas e malandros da Umbanda cobram consultas, dão listas para despachos, infernizam os vizinhos com atabaques e enganam doentes com problemas espirituais. Com 82 anos de idade, este homem é considerado por um pequeno grupo de umbandistas o fundador da Umbanda. Cabelos grisalhos, fisionomias simples, Zélio de Moraes, através do seu guia espiritual Caboclo 7 Encruzilhadas, só sabe praticar o amor e a humildade.
Na minha família, todos são da Marinha, almirantes, comandantes, capitães. Só eu sou nada, comentava sorrindo Zélia de Moraes aos amigos que visitavam nessa manhã ensolarada. A repórter, antes mesmo de se apresentar, retrucou. Almirantes ilustres, capitães de mar de guerra e muitos. O médium caboclo 7 encruzilhadas, porém é um só. Levantando-se, Zélia de Moraes magrinho, de estatura mediana, cabelos grisalhos, fisionomia serena e uma simplicidade sem igual, acolheu-me como se fôssemos velhos conhecidos. Nesse ambiente cordial, sentindo-me completamente à vontade, possuída por um estranho bem-estar, esquecendo quase a minha função jornalística, iniciei uma palestra, que se prolongaria por várias horas, deixando-me uma impressão inesquecível. Perguntei-lhe como ocorreria a eclosão da sua mediunidade e de que forma se manifestara pela primeira vez o caboclo 7 encruzilhadas. Eu estava paralítico, desenganado pelos médicos. Certo dia, para surpresa da minha família, sentei-me na cama e disse que o dia seguinte estaria curado. Isso foi 14 de novembro de 1908. Eu tinha 16 anos. No dia 15 amanheci bom. Meus pais eram católicos, mas diante dessa cura inexplicável resolveram levar-me à Federação Espírita de Niterói, cujo presidente era o senhor José de Souza. Foi ele mesmo quem me chamou para que ocupasse um lugar à mesa dos trabalhos à sua direita. Senti-me deslocado, constrangido, em meio àqueles senhores, e causei logo um pequeno tumulto. Sem saber por que, em dado momento, eu disse: falta uma flor na mesa, vou buscá-la. E apesar da advertência de que não poderia me afastar, levantei-me, fui ao jardim e voltei com uma flor que eu coloquei no centro da mesa. Serenado o ambiente, iniciados os trabalhos, verifiquei que os espíritos que se apresentavam aos videntes como índios e pretos eram convidados a se afastar. Foi então que, impelido por uma força estranha, levantei-me outra vez e perguntei por que não podiam manifestar esses espíritos que, embora o aspecto humilde, eram trabalhadores. Estabeleceu-se o debate e um dos videntes, tomado pela palavra, indagou: o irmão é um padre jesuíta. Por que fala dessa maneira? E qual é seu nome? Respondi sem querer: amanhã estarei em casa deste aparelho, simbolizando a humildade e a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se quiserem um nome, que seja: sou o caboclo 7 encruzilhadas. Minha família ficou apavorada. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto, onde eu morava, no número 30. Parentes desconhecidos, os tios que eram sacerdotes católicos, quase todos os membros da Federação Espírita, naturalmente em busca de uma comprovação. O caboclo das 7 encruzilhadas manifestou-lhes, dando a primeira sessão da Umbanda, na forma em que daí para frente realizaria seus trabalhos. Como primeira prova de sua presença através do passe, curou um paralítico, entregando a conclusão da cura ao preto velho, pai Antônio, que nesse mesmo dia se apresentou. Estava criada a primeira tenda de Umbanda com o nome Nossa Senhora da Piedade, porque era assim como a imagem de Maria, amparada em seus braços o filho, seria o amparo de todos que ele a recorressem. O caboclo determinou que as sessões seriam diárias, das 20 às 22 horas, de atendimento gratuito, obedecendo ao lema: dai de graça o que de graça recebestes. O uniforme totalmente branco e sapato tênis. Desse dia em diante, já ao amanhecer, havia gente à porta em busca de passes, curas e conselhos. Médiuns que não tinham a oportunidade de trabalhar espiritualmente, por só receberem entidades que se apresentavam como caboclos e pretos velhos, passaram a cooperar nos trabalhos. Outros, considerados portadores de doenças mentais desconhecidas, revelaram-se médiuns excepcionais de incorporação e transporte. Citando os nomes e datas, com compreensão extraordinária, Zélia de Moraes relata que foram os primeiros anos de atividade mediúnica. 10 anos depois, o caboclo 7 encruzilhadas iniciou a segunda fase da sua missão, a fundação dos 7 templos de Umbanda e nas reuniões doutrinárias que realizava às quintas-feiras. Foi destacando os médiuns que assumiram a direção das novas tendas. A primeira com o nome Nossa Senhora da Conceição, sucessivamente Nossa Senhora da Guia, São Pedro, Santa Bárbara, São Jorge, Oxalá e São Jerônimo. Na época, prossegue Zélio, imperava a feitiçaria, trabalhava-se muito para o mal, através de objetos materiais, aves e animais sacrificados, tudo a preços elevadíssimos. Para combater esses trabalhos de magia negativa, Caboclo trouxe a entidade Orixamalê, que destruía esses malefícios e curava os obsedados. Ainda hoje isso existe. Há quem trabalhe para fazer ou desmanchar feitiçaria só para ganhar dinheiro. Mas eu digo, não há ninguém que possa cortar o que eu cobrei
não há ninguém que possa contar, que eu cobrei um tostão pelas curas que se realizavam em nossa casa. Milhares de obsedados encaminhados, inclusive pelos médicos dos sanatórios doentes mentais. Quando representavam ao caboclo a relação desses enfermos, eles se indicavam os que poderiam ser curados espiritualmente e os que dependiam dos tratamentos materiais. Perguntei então a Zélio a sua opinião sobre o sacrifício dos animais que alguns médios fazem na intenção dos orixás. Zélio absteve-se de opinar e limitou-se a dizer: os meus guias nunca mandaram sacrificar animais, nem permitiram que se cobrasse um centavo pelos trabalhos efetuados. No espiritismo, não se pode pensar em ganhar dinheiro, deve-se pensar em Deus no preparo da vida futura. O caboclo Sete Encruzilhadas não adotava tabaques e nem palmas para marcar o ritmo dos cânticos e nem objetos de adorno, como capacetes e cocares. Quanto ao número de guias a ser usado pelo médium, Zélio opina: a guia deve ser feita de acordo com os protetores que se manifestem. Para o preto velho, usar a guia do preto velho; para o caboclo, a correspondente do caboclo. É o bastante, não há necessidade de carregar 5 ou 10 guias no pescoço. Vou voltar, porque no começo desse livro eu falei, gritei, chamei, chama de novo. Chama de novo. Não precisa encurvar o pescoço colocando 50 mil guias para fazer um trabalho, você não vai incorporar todo mundo. Desculpa, eu dei uma opinião minha, vamos voltar aqui. Considera o Exu espírito trabalhador como os outros. O trabalho com os Exus requer muito cuidado. É fácil ao mau médium dar manifestação como Exu e ser na realidade um espírito atrasado, como acontece também na incorporação de criança. Considerando o Exu um espírito que foi despertado das trevas e progredido na escala evolutiva, trabalha em benefício dos necessitados. O caboclo da Sete Encruzilhadas ensinava que o Exu é, como na polícia, um soldado. O chefe de polícia não prende o malfeitor. O delegado também não prende. Quem prende é o soldado que executa as ordens dos chefes. E o Exu é um espírito que se prontifica a fazer o bem, porque cada passo que dá em benefício de alguém é mais um na luz que adquire. Atrair um espírito atrasado que estiver obsedado e afastá-lo é um dos seus trabalhos. É assim que ele vai evoluindo, tornando-se, portanto, auxiliar do orixá. Relembrando os fatos passados, em mais de meio século de atividade espiritualista, Zélio refere-se a centenas de tendas de umbanda fundadas na Guanabara, em São Paulo, Estado do Rio, Minas e Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A Federação de Umbanda no Brasil hoje, União Espírita de Umbanda no Brasil, foi criada na determinação do Caboclo Sete Encruzilhadas, a 26 de agosto de 1939. Da tenda Nossa Senhora da Piedade saíam constantemente médiuns de capacidade comprovada, com a missão de dirigirem novos templos umbandistas, entre eles José Meireles, na época deputado federal, José Álvares de Pessoa, que deixou uma lembrança indelével da sua extraordinária cultura espiritualista, Martinho Mendes Ferreira, atual presidente da Congregação Espírita Umbandista no Brasil, Carlos Monte de Almeida, um dos diretores de cultos da tenda de Umbanda de Luz, Esperança e Fraternidade, João Severino Ramos, trabalhando ainda hoje efetivamente, inclusive na Assembleia e no culto do Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda. Gente, como nós estamos lendo isso aqui em 2025, eu não sei dizer se eles ainda são encarnados, tá? Da tenda Nossa Senhora da Piedade saíram constantemente médiuns de capacidade comprovada, com a missão de dirigirem novos templos umbandistas, entre eles José Meireles, tá? Outro, fugindo das rígidas determinações de humildade e caridade do Caboclo Sete Encruzilhada, desvirtuaram normas do culto, mas a Umbanda, preconizada através da mediunidade de Zélio, difundiu-se extraordinariamente e hoje podemos encontrar as suas características em tendas modestas e nos grandes templos como os Caminheiros da Verdade e a Terra Mirim, nos quais a orientação do João Carneiro, de Almeida e Benjamin Figueiredo mantém elevado o nível de espiritualidade. No primário de Umbanda, uma das mais perfeitas entidades associadas à nossa religião. Durante mais de 50 anos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas dirigiu a tenda Nossa Senhora da Piedade. Após esse tempo, passou da direção à filha mais velha do médium, Dona Zélia, aparelho do Caboclo Sete Flechas. Entretanto, o pai Antônio continua trabalhando na cabana que tem seu nome, localizada num sítio maravilhoso, em Cachoeiras do Macaú. O caboclo manifesta ainda em datas especiais, como foi, por exemplo, o 63º aniversário daquela tenda. Nota do autor. Em entrevista feita em 1972. Na gravação feita durante a celebração festiva, reproduzimos para os leitores trecho do final da mensagem do Caboclo Sete Encruzilhadas. A Umbanda tem progredido e vai progredir muito ainda. É preciso haver
a sinceridade, amor de irmão para irmão, para que o vil moeda não venha destruir o médium, que será mais tarde expulso, como Jesus expulsou os verdilhões do templo. É preciso estar sempre de prevenção contra os obsessores que podem atingir o médium. É preciso ter cuidado e haver moral para que Umbanda progrida e seja sempre Umbanda na humildade, amor e caridade. Essa é a nossa bandeira, meus irmãos. Sede humildes, trazei amor no coração para que pela vossa mediunidade possa baixar um espírito superior, sempre afinados com virtude que Jesus pregou na terra, para que venha buscar socorro em nossas casas de caridade de todo o Brasil. Tendo uma coisa a vos pedir, se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso não, foi o Pai que assim determinou, que o nascimento de Jesus, o Espírito, viria traçar à humanidade o caminho de obter a paz, saúde e felicidade, a humildade em que ele baixou neste planeta, a estrela que iluminou aquele estábulo, sirva para vós, iluminando vossos espíritos, retirando os escuros de maldade, por pensamento, por ações. Que Deus perdoe tudo o que tiverdes feito, ou as maldades que podes haver pensado, para que a paz possa reinar em vossos corações e vossos lares. Eu, meus irmãos, como mentor do Espírito que baixou a terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita de espíritos que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós, e que ao sairdes desse templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com meu voto de paz, saúde e felicidade, humildade, amor e caridade, sou e serei sempre humilde, caboclo sete encruzilhadas. Quero. Ao seguir os pensamentos, o rendimento intento no Espírito Senhora da Piedade, formulado com a participação do caboclo sete encruzilhadas, para termos uma noção de como se processava. Ah, tá. Aqui eles mostram como que era o regimento, tá? As sessões de desenvolvimento e consultas e sessões especiais. Segundas, terças e sextas, trabalhos. Que legal. Ah, tá. Então aqui eles explicavam como funcionava. Isso eu não vou ler pra vocês, não. Porque isso aí, hoje em dia, cada casa é uma casa. O rito inicial aqui é basicamente como se funciona em todas, mas, né? Vamos ver aqui. É, pessoal, acho que é só esse aqui. Vamos ver aqui. Disposições finais, comentários finais. Ah, tá. Ah, tá. Ele tem aqui os livros, aí ele dispõe os livros, fala sobre como que é, ó. Nossa, muito legal isso aqui, ó. Vou voltar e eu vou resumir pra vocês. Porque aqui eles falam sobre as sessões, né? As sessões são de caridade. Para frequentá-las é necessário que o guia, chefe de terreiro, as necessidades de desenvolvimento encaminhe a pessoa interessada para que ele autorize a restrição da matrícula. Isso é para entrar na corrente. Quando a parte, tá, especiais, entende-se as sessões chefes, que são as sessões públicas na primeira quinta, sessões em que a presença do chefe espiritual era garantida, tá. No grupo de inicial, chamavam sessões de expurgo. Ah, tá, sessões de descarga, que eram na quarta véspera da sessão de chefe, são privadas aos trabalhadores, se permitindo aos assistentes nem consultas. São sessões que visavam tirar dos médiuns cargas acumuladas. Ah, legal. Gostei disso, não sabia disso. Então é necessário ter uma sessão de descarga e as sessões do chefe são as públicas, né? Que é a primeira, né? Que ele vai estar. As sessões de demanda, que são privativas, que eram designadas pelo guia quando estiver encarregado de executar o dia de trabalhos, são realizadas com a orientação especial do chefe ou com será transmitida ao pai, tá? Aí isso aqui era tudo aqui, né? Sessões destinadas, como que era no básico. Aí tinha as datas, sessões públicas, comemorativas, nas datas solenes, funciona o horário especial. Muito interessante. Alguém consegue ver na relação das sessões festivas alguma que fosse para Exu? Não. É mais uma coisinha. Percebe-se também que fomos considerar orixás, que o caboclo das sete encruzilhadas considerava como nomes africanos, veremos somente aqui nessa relação de festas. Entendi.
das sessões. As sessões serão dirigidas por um médium ou um cambono designado. Ao abrir e encerrar as sessões, como sempre tem que ser, organizar na mesa as sessões de caridade, cumprir a parte de todos, resolver os casos omissos. Enfim, isso aqui já é prática, né? Do trabalho no terreiro. Os médiuns cruzados têm autorização de Orixá Malê para dar passes em consultas, bem como auxiliar dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico e qualquer que se realizem na tenda de acordo com esse regimento. Entendi. O cambono em geral, os cambonos cruzados e que ajudam. Os cambonos iniciantes não, tá? Nessa base, hoje já vejo muito cambono. Ó, nem sozinho na tenda podia entrar, hein? Pessoas alcoolizadas não podiam, pessoas portadoras de armas ou animais, pessoas manifestadas ou mal intencionadas, desordeiros conhecidos. Sem querer mexer com ninguém, mas fazendo uma observação em vista de certa permissividade hoje existente, será que alguém diria a não permissão da entrada nesses casos seria falta de caridade? Olha, era vedado consultar mais de um guia. É vedado terminantemente. Ó, já existia naquela época, existiam corrigiras ou corrigiras. Respeito aos médiuns, entidades e a egrégora. Esse capítulo mostra que é importantíssimo para que se deixem de ver-se de dizer como a Umbanda tem que largar o cristianismo e voltar para as raízes africanas. Umbanda é culto afro, ou mesmo que Umbanda, com orações e leitura de livros espíritas, é Kardec-Umbanda. Comentário como esse, muito observados na internet, por conta de pessoas que claramente não conhecem em que os princípios da Umbanda do Brasil se formou. Lendo acima e exposto e observado em certos posicionamentos, percebemos totalmente inadequados em relação a todos que agem por esta cartilha, seguindo que já determinava o caboclo sete cruzilhada. Será que são eles os errados, se é que existem erros de ritualística? O caso é que a Umbanda é fundamentalmente cristã. De acordo com os outros princípios ritualísticos de cada terreiro, achou por bem adotar. Tá. Durante as sessões do terreiro, é proibido palestrar ou assuntos estranhos à doutrina, fazer comentários maldosos sobre os irmãos. Olha que legal, isso tudo tinha, né? Ó, ele tá nos e-books Brasil Podcast, esse livro, inclusive, que a gente consegue ver. Sessões espirituais, sessões de descarga. Ó, aqui ele fala... pessoal, nós vamos terminar aqui. Próximo vídeo a gente termina que ele vai explicar como são as sessões e rituais da tenda espírita que eram lá. E aí vai ficar mais fácil a gente entender aquilo ali, tá bom? No mais, um beijo!